Olá, eu sou o professor Thomas Fairchild, da UFPA. Quero mandar meu alô aos alunos da UEPA, agradecer a professora Érica pelo convite para participar dessas rodas de conversa. Espero que possa ajudá-los. Em seu artigo de 2017, A Escrita Escuta, Análise Polifônica de Relatórios de Estágio, você diz o seguinte: alguns problemas são recorrentes na escrita produzida nos estágios. Um deles é a falta de relatos concretos das aulas. É comum, por exemplo, que os conteúdos de ensino sejam mencionados de forma implícita ou registrados de maneira vaga. E continua, as discussões de cunho teórico-metodológico, quando encontradas, aparecem na forma de paráfrases de autores ou documentos oficiais sem remissão a dados. Considerando tudo que foi exposto, é possível afirmar, então, que as lacunas e as fragilidades verificadas na escrita de relatórios de estágio, elas acabam sendo as mesmas observadas na escrita de outros gêneros acadêmicos, ao longo de toda a graduação de letras, como fichamentos, resenhas, artigos, ou você acha que não tem nenhuma relação entre essas práticas de escrita? Sim, tem relação, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai encontrar, talvez não exatamente, né, os mesmos problemas que a gente vê em relatórios pela natureza dos textos, mas sem dúvida nenhuma a gente precisa fazer um movimento de reflexão e de análise mesmo sobre o modo como a escrita vem sendo praticada na universidade de forma geral, né? Talvez as características específicas, né, da escrita, elas variem conforme você esteja analisando um relatório ou um trabalho de outra natureza, mas eu acho que a questão fundamental é a gente ir pensando a serviço de que a escrita está se colocando na universidade, né? Um exemplo que eu poderia dar é o que a gente discutiu recentemente no grupo de pesquisa, né, em relação ao fichamento, né? Então, a gente tem um grupo de estudos, a gente vai estar se propondo a estudar uma obra que é difícil, né? E antes de começar o estudo, eu lancei a pergunta, né, para os membros se eles faziam fichamentos, e quase todos disseram que sim. E aí a gente fez um exercício na sequência em que a gente pediu para que as pessoas mandassem um exemplo de um fichamento, e boa parte dos fichamentos que foram mandados são fichamentos que foram feitos em disciplinas para um certo professor. Então, você veja que o fichamento, né, ele já aparece como uma coisa que está sendo feita de uma forma um pouco burocrática já, como uma tarefa dada por um professor. E as pessoas que responderam que fazem fichamento, provavelmente, de fato, entendendo, né, que sim, que elas fazem fichamento, talvez entendendo de uma forma um pouco ingênua, talvez, não estão percebendo, né, que quando a gente diz que é necessário fichar uma obra para o estudo, a gente está falando de outra coisa, que não seja, né, um texto que eu fiz para um professor para atender a uma exigência de uma disciplina, mas que é, na verdade, uma forma de organização do trabalho para que eu tenha, né, do texto que eu li, algum instrumento que me permita recuperar, né, o meu próprio processo de leitura, recuperar as ideias principais do texto, inclusive para quando eu for escrever a partir daquele texto, né. Então, esse exemplo é um pouco para a gente pensar, né, de que forma as práticas de escrita que estão sendo realizadas na universidade hoje, elas estão a serviço, né, da construção de uma relação de cada um com o conhecimento, né, em que medida elas vão se tornando uma prática burocrática, né, feita para cumprir uma exigência, mas uma exigência que não é em relação ao conhecimento, é uma exigência em relação a procedimentos de administração, né, a entrega de um trabalho ou a comprovação de uma publicação, de uma certa quantidade de publicações em um certo período de tempo, né. Então, sim, acho que toda forma de escrita na universidade precisa ser pensada a partir dessa ótica. O que a gente vai encontrar em cada tipo de texto, talvez tenha suas especificidades, né. No caso do relatório, a gente observa muito a relação entre o texto e o dado, né, o dado da prática, o dado da escola, que é o que realmente importa para que possa haver um avanço do conhecimento, né, para que possa haver a construção de uma proposta de ensino eficaz e que permita tanto compreender e enfrentar os desafios do próprio ensino, como também fazer avançar a área, né, fazer avançar o nosso conhecimento sobre como as pessoas aprendem, né, e como se pode ensinar.
para isso a gente tem que pensar na relação entre o modo como a gente escreve e os dados que são fundamentais, que é tudo aquilo que se passa durante a aula, né? A gente fala relatórios, mas às vezes usa o termo escrita sobre as práticas, né, como foi o projeto CNPq, porque a gente não tem, a gente tenta manter um certo desapego com relação aos termos, né, e a questão não é tanto o modelo, a forma de se fazer, mas dentro de diferentes modelos possíveis, a gente questiona sempre a mesma coisa, né, que é qual é o papel que se dá ao dado, de que forma o dado ele é registrado, de que forma ele vai sendo movimentado nessa escrita, né. Eu acho que a gente tem que entender que há vários modelos possíveis, acho que as questões fundamentais, elas são outras, né, dentro desses modelos, se a gente está, de fato, indo à escola para, no sentido de entender, né, que o que se passa numa aula não é uma coisa transparente, né, se a gente está indo, de fato, fazer uma pesquisa com uma certa abertura, né, do pensamento para isso, ou não, né, ou está fazendo outra coisa, está cumprindo, talvez, uma exigência, ou reproduzindo um conjunto de ideias e de expectativas, né, sobre a aula, que já estão constituídas antes de você ir para a escola, ou como a gente vem observando muito, né, outra coisa que se faz muito é ir à escola para prescrever. E aí, quando você vai à escola para prescrever uma certa forma de trabalho que já foi, né, referendada como a forma correta de se dar a aula, você tende também a observar tudo já por uma lente da falta, né? Você só vai ver o que falta na escola para ser igual àquilo que você foi lá propor. Isso limita, né, a possibilidade de investigação das práticas. A crítica, o que parece ser uma crítica no relatório, às vezes não é de fato uma crítica, é a reprodução de um discurso crítico que esse aluno está copiando, né, ou reproduzindo, está aderindo, né, mas não é realmente certo, né, que essa crítica resulte de um trabalho que o aluno fez de desconstrução do que ele viu, né. Então, eu acho que a questão é assim, no momento em que ele é estagiário, né, a posição da crítica ela é a posição esperada do estagiário, porque a universidade patrocina muito essa crítica. Mas se ele faz a crítica não por ter realmente construído uma crítica a partir da sua experiência, mas porque ele é uma pessoa que adere aos discursos do lugar onde ele está, né, quando ele não estiver mais na posição de estagiário, por exemplo, quando ele se formar e se tornar professor, ele não vai ter, né, uma crítica feita dele mesmo para levar com ele para outro lugar. Então, a tendência é que ele, no outro lugar, passe a reproduzir o discurso do lugar onde ele está, né? E ao mesmo tempo, vai se tornar objeto da crítica do estagiário que vai vir observar a aula dele. Sim. Né? O que seria imprescindível no caminho para uma escrita reflexiva de relatórios de estágio? É determinante que os estagiários questionem teorias estudadas, pensem em novas formas de observar os seus contextos e de agir na aula, e esses movimentos de conscientização, eles podem ser formalmente repassados ou têm um caráter mais subjetivo na formação do professor? Tem um monte de perguntas aí. Tem. O imprescindível, né, na linha do que a gente coloca nesse artigo, né, eu acho que o imprescindível é entender que um relatório de estágio, ou seja, né, qual for a perspectiva, o modelo, o nome que a gente dê para esse texto, mas quando o aluno vai para estágio, ele precisa produzir uma escrita, né, a partir dessa experiência, que tem que ser entendida como uma escrita acadêmica, né, uma escrita científica. Então, eu diria que o imprescindível é que esse relato seja minucioso. Ele tem que ser minucioso, tem que haver um registro sistemático, regular, né, disciplinado, né, daquilo que se observa, que são coisas que a gente não vê, né, me parece que não é o padrão de escrita, né, mesmo a regularidade dos registros, a gente consegue observar que elas muitas vezes não há, né, a pessoa relata um dia, ou às vezes relata um período, né, uma semana de visitas à escola, relata num único texto, fica difícil a gente saber exatamente quantas vezes a pessoa foi, o que aconteceu num dia, o que aconteceu no outro, né. Agora, para fazer um relatório minucioso, tem uma outra questão imprescindível, que é a necessidade do estagiário, do professor de formação, enfrentar,
enfrentar o que ele vai encontrar ao tentar fazer uma descrição minuciosa. E uma das coisas que ele vai ter que enfrentar é ele mesmo. Eu acho que daí a importância, né, que a gente dá para a minúcia no relatório. Não é porque a gente goste de detalhes ou queira dar trabalho ou ache que é uma questão de burocracia, mas pelo contrário, conforme se vai, né, levando ao aluno a exigência de fazer um relato minucioso do que ele observou, é que a gente vai começando a mostrar para o aluno o quanto, né, aquilo mesmo que ele pensa ter visto, né, precisa ser desdobrado. Então, hoje, talvez, antes de conseguir construir uma escrita reflexiva, você precisa desconstruir algumas coisas, porque ninguém vai à escola zerado, né? Quer dizer, já se vai à escola imbuído de uma série de ideias preconcebidas, né, e de crenças, de atitudes, né, que vão formar um certo lugar de onde se observa a aula. A primeira coisa que talvez precise ser enfrentada é o próprio lugar onde eu me coloco para observar a aula, né? Antecipando um pouco, né, a questão que eu já vi aqui sobre o conceito de termos vicários, né, essa coisa das palavras vicárias, elas são uma das evidências, né, que a gente tenta confrontar o estagiário com elas, porque elas mostram o momento que ele é capturado pelo efeito do seu próprio olhar. Né? Um termo vicário é uma coisa do tipo assim, né? A pessoa observa ali uma aula e ela diz, né, ao fim da aula, a professora fez a socialização da atividade. E foi muito interessante, né? Alguns alunos tiveram um bom resultado, mas uma parte, infelizmente, mostrou que não estava prestando atenção. É um tipo de registro que tem muito pouca utilidade do ponto de vista acadêmico, porque ele é subjetivo demais, né, em certo sentido. E o que quer dizer com subjetivo aqui? Uma palavra do tipo socialização, uma pessoa precisa perceber o quanto ela não está descrevendo nada concreto quando ela usa a palavra socialização. Socializar a atividade é quase uma gíria, né, quase uma gíria. E aí o professor de formação, o estagiário, precisa perceber que quando ele diz socializar, o que ele observou teria que ser descrito mais apropriadamente com outros termos, né? O professor organizou os alunos em grupos e pediu que cada grupo elegesse um representante para sintetizar as respostas do grupo. O primeiro grupo, o aluno que falou em nome do grupo leu um pedaço de papel de forma que parecia que não estava entendendo o que estava falando. No segundo grupo, todos os membros quiseram falar, porque, sei lá, né, falaram X, Y, Z. Então, são coisas desse tipo, né? Eu acho que o imprescindível é que na escrita haja um reconhecimento da seriedade, né, que se precisa, e do rigor, né, que se precisa ter com essa escrita, por ela ser uma escrita de caráter científico, né? Acho que a gente tem que aplicar mesmo alguns parâmetros de cientificidade para isso. Não é um relatório pessoal, não é um documento pessoal, né, o relatório, e não é também só um documento burocrático, administrativo. Se a gente fala que o professor tem que ser reflexivo, que ele tem que ser um pesquisador, então o que ele escreve tem que ser submetido também ao rigor de toda e qualquer escrita científica, e, né, ao se confrontar com esse rigor, ele vai precisar se confrontar um pouco com as suas próprias posições, porque muitas das posições que a gente leva de cara para a escola não foram construídas cientificamente, né? Foram construídas ou no senso comum, ou, eu diria, infelizmente, construídas na própria universidade, mas a partir de posições que não são científicas, né, a partir de posições que são mais políticas, né, por exemplo, a defesa incondicional de certos conceitos ou de certas propostas, sem haver uma investigação, um questionamento, né, dos benefícios e dos limites delas. A área de ensino de línguas, eu acho que ela está bem complicada nesse sentido, né, porque há muita publicidade de teorias, há muito uso de coisas que um dia foram, né, uma proposição, talvez um dia tenham sido uma proposição mais teórica ou metodológica, vão se transformando em slogans, né, e às vezes o aluno chega no estágio já, assim, disposto a repetir slogans de uma forma que você precisa tirar esses slogans dele, você precisa mostrar que aquilo é mais um discurso
de propaganda, né, e de um discurso de caráter político do que um discurso científico. Então, primeiro tem que desalojar um pouco o aluno dessa posição para depois, né, ele, a partir daí, perceber os reais problemas que ele precisa enfrentar num estágio, né, por meio da escrita. A escrita vai auxiliá-lo, né, a enfrentar esse, é um instrumento para auxiliar a enfrentar. O princípio que a gente adota lá é o de que o estágio ele não é a mesma coisa que o exercício da profissão. Ele é uma experiência de pesquisa, então o fato da pessoa já dar aula não quer dizer que ela já realiza pesquisas na aula dela. Sim, sim. Alguma coisa mais ou menos por aí. Quais seriam os problemas gerados por uma escrita de relatório que tende a reduzir cenas de diálogo de uma sala de aula a meros comentários monológicos? Bom, uma coisa que eu costumo dizer quando há ocasião nos debates, a gente precisa questionar um pouco a ideia de prática, né, uma certa ideia de prática que circula no nosso meio. E questionar a ideia de prática entendendo que as práticas, né, da escola são uma praxis, né, ou seja, elas não são transparentes. Você vai a uma... Porque tem uma certa ideia do senso comum de que se você for a uma escola, você vai se encontrar com a realidade do ensino, né? E o termo a realidade do ensino tem uma certa mística em volta dele, né? Isso surge nas críticas que alguns alunos fazem ao curso, porque eles dizem que o curso não se preparou para a realidade do ensino. Surge nos relatórios, quando os alunos dizem que eles se impressionaram com a realidade do ensino. Acho que a gente tem que questionar isso, né? Porque a realidade do ensino ela não se apresenta de forma transparente, né? O fato de se ir à escola e se observar e se narrar o que se observa não nos dá, de fato, contato com a realidade do ensino. A realidade do ensino, ela é o objeto de pesquisa, né? Para a gente começar a se aproximar do que é a realidade do ensino, a gente precisa, em primeiro lugar, né, ter um corpo de registros sólidos, né, daquilo que a gente observa em sala de aula, para começar a fazer análises disso, né? Se eu não faço um movimento de análise, eu não estou diante da realidade do ensino, eu estou diante das imagens, talvez até dos fantasmas que eu tenho a respeito da escola, né? E a tendência é mais que eu repita as minhas crenças, né, e recorte uma coisa aqui e ali para dar a impressão de que as minhas crenças têm um fundamento na realidade, mas sem produzir nada que resulte realmente de um tratamento sistemático de dados. Então, a questão da polifonia, né, e da monologia nos relatórios vem da nossa leitura do Bakhtin, né, que é um dos autores que aponta, né, o caráter dialógico da linguagem, né, ou seja, o fato que a linguagem, ela produz, né, pela sua própria natureza, ela produz pontos de vista, né, não é possível dizer alguma coisa sem, ao mesmo tempo, imprimir um ponto de vista a partir do qual eu digo aquilo. E do reconhecimento de que toda e qualquer situação na escola é uma situação muito complexa, ela é polifônica, né, ou seja, o exemplo clássico, assim, das aulas de estágio, não é porque o professor iniciou a aula dizendo, hoje nós vamos ter uma aula de leitura, que o que se desenrolou a seguir pode ser chamado de aula de leitura, né. Ou não é porque um aluno levanta a mão e diz, professor, eu estou com dúvida na pergunta tal, o senhor pode me explicar? Não é porque ele diz isso que eu posso concluir que este aluno está em busca de uma explicação. Assim, na verdade, a gente está simplesmente dizendo que a gente precisa reconhecer, né, que quando nós observamos uma aula, o objeto aula, ele é, antes de tudo, né, um acontecimento da ordem aí dos discursos, da linguagem, né, são pessoas interagindo por meio da linguagem, né. De alguma maneira, né, tanto o ensino quanto os fenômenos que a gente chama de aprendizagem, aprender alguma coisa, isso se dá no próprio exercício da linguagem, não tem como se dar em outro lugar, né? Então, essa é a nossa perspectiva, né? E se ele se dá, então, no próprio exercício da linguagem, a gente precisa aplicar, né, a compreensão da aula, aquilo que a gente sabe sobre o funcionamento da linguagem. E uma das coisas que a gente sabe é que a linguagem ela é opaca, né? Que quando uma pessoa diz para a gente que ela nos adora e que quer todo o nosso bem, isso não quer dizer necessariamente que ela nos adora e que quer o nosso bem, nem quer dizer que no futuro
ela vai agir de acordo com o princípio de que ela nos adora e nos quer bem, né? Então, quando um professor afirma que está preocupado com a aprendizagem dos seus alunos e que vai fazer vai tomar a atitude X, Y e Z, quem está na sala de aula observando do ponto de vista de um pesquisador de fato, precisa entender que isto são palavras que surgem num contexto, né, e que o efeito de sentido que essas palavras têm precisa ser analisado nesse contexto. Eu não posso partir do pressuposto de que tudo que é dito corresponde a um ato que vai ser realizado, né, que todas as intenções são explicitadas, né, que as palavras ditas pelo professor e pelo aluno têm o mesmo sentido, né. Então, por exemplo, para você descrever uma situação de explicação de qualquer conceito em que os alunos fazem perguntas, o professor responde, isso é muito complexo, porque o professor e aluno muitas vezes não falam a mesma língua, né, entre aspas. Né, às vezes você vai ter um professor falando uma explicação eivada de termos que vem do texto escrito que está no livro didático, aí o aluno pergunta numa linguagem bem diferente, o professor... Aí é interessante, né? A gente pode ver, às vezes, o professor traduz, né, para o que foi escrito no livro para um estilo de linguagem diferente, mas, às vezes, ao traduzir para um outro estilo de linguagem, o conceito sofre alguns deslocamentos, né? Ou, às vezes, o professor tenta dar um exemplo, e aí sai do livro, vai para outra direção. Tudo isso vai compondo um quadro que a gente observa como um quadro polifônico, mas para eu conseguir registrar um dado desse tipo, um dado que é constitutivamente polifônico, eu vou precisar manejar na escrita, né, eu vou ter que ter alguma habilidade para registrar um diálogo de forma também polifônica, ou seja, registrar um diálogo sem reduzir, né, todas as nuances, todas as coisas que ficaram semi-ditas ou não ditas, a um único ponto de vista, de uma única interpretação, né. Teve uma época que a gente estudou um pouco o Dostoiévski e o livro do Bakhtin sobre Dostoiévski, pensando um pouco nisso, né, na diferença que o Bakhtin aponta entre um romancista como Dostoiévski, que inaugura lá o romance polifônico, e um romancista monológico da mesma época, como é o Tolstói, né, e o Bakhtin fala, né, olha, o diálogo do Tolstói, ele é todo... o Tolstói, como o Dostoiévski, é um autor que está preocupado em representar, por exemplo, né, as contradições sociais da Rússia no fim do século XIX. Nos dois você encontra o camponês, você encontra o burguês, você encontra o padre, você encontra os tipos sociais típicos da Rússia, mas o modo como os diálogos são construídos é diferente. O Tolstói é um autor para o Bakhtin, monológico, então ele... Na opinião do Bakhtin, o Tolstói reduz, de certa forma, né, a fala de um personagem camponês a uma certa imagem do camponês, e o camponês tem uma função dentro da obra do Tolstói, né, que é representar uma das forças constitutivas lá da sociedade russa em modernização. E Dostoiévski não faz isso. O que ele chama de polifônico no Dostoiévski é outra coisa, né. O relatório seria melhor, na minha opinião, se fosse mais a moda do Dostoiévski, porque para chegar onde né, mais a moda do Dostoiévski, porque é mais aberto a polifonia, né, você escuta um pouco o desentendimento, sem tentar resolver esse desentendimento no registro, você mantém aberta a possibilidade de um desentendimento, o que de uma não harmonia, né, entre as falas, porque isso é importante para você ter um dado, né. Eu acho que o texto científico, ao fim e ao cabo, ele precisa se tornar um pouco mais monológico, porque você vai precisar interpretar o que você viu. Mas o registro da aula não pode ser monológico desde o início, porque se você já registra um dado monologicamente, você já deixou de registrar algumas das vozes, né, ou algumas das posições a partir das quais as coisas que você viu na aula poderiam ser significadas de outras maneiras. Bom, uma coisa assim, né, uma escrita literária a partir da escola seria interessante, porque tem coisas que a literatura se permite explorar mais facilmente do que o discurso científico, né? Então, se a gente tivesse uma fertilidade maior para a crônica, para o conto, nascendo das experiências da escola, talvez a gente tivesse, né, por aí, né, entrassem na pauta questões que não estão conseguindo entrar pela
pelos discursos acadêmicos sobre o ensino, né? Eu acho que, para nós, né, no nosso curso, as disciplinas voltadas para a escrita acadêmica, elas estão muito centradas na concepção de que a escrita acadêmica, ela é feita a partir de uma bibliografia. Aí, quando o aluno chega no estágio, ele tem que produzir um texto a partir de uma coisa que não está organizada como texto. Voltando para a ideia da polifonia, né, uma aula, ela não é um texto exatamente, não no sentido de um né, ela é um acontecimento aberto, né, aberto para o dialogismo próprio, constitutivo da linguagem que está acontecendo, né, naquele momento. Então, nesse sentido, estar numa aula observando, né, não é estar diante de um texto. Para você transformar aquilo em um texto, eu acho que é uma experiência bem diferente da experiência de se ler um texto e se tentar reportar o que o texto disse. E esse tipo de escrita, que talvez esteja mais próximo do antropólogo, né, do etnógrafo, né, talvez aí você tenha uma tradição, né, de se pensar o que é você fazer uma descrição científica a partir da observação do comportamento das pessoas. Isso não está nem no horizonte da área, dessa área que se chama, né, hoje de ensino-aprendizagem, não sei, eu não vejo muito nem no horizonte, nem como um lugar para onde a gente esteja tentando ir. Mas eu acho que talvez da descrição densa do etnógrafo ou da escrita literária a gente pudesse aprender um pouco algumas habilidades que poderiam ser utilizadas para outros fins na pesquisa em si. A gente faz aquelas microaulas, né, no processo todo lá da disciplina, e aí seria interessante, então, de repente, bolar os exercícios de escrita a partir dessas microaulas lá entre eles mesmos, assim, tu achas que, assim, porque tem um negócio da face também, né, não vou, meu colega que vai escrever sobre a minha aula e tal, dá para trabalhar algumas questões nisso, tanto da escrita quanto do próprio posicionamento deles, né, essa coisa deles ficarem com vergonha, né, entre eles mesmos, assim, o que tu acha, assim, dá para fazer esse tipo de exercício? Eu acho que seria legal, se a face for um problema, eu acho que também seriam legais exercícios, não necessariamente para escrever a partir da aula do colega, mas fazer um exercício do tipo... Tinha um exercício que a gente fez com uma oficina de escrita literária, mas pensando nisso, né? Que era assim, é você sair com o grupo, vai para a rua, e a pessoa tem a tarefa de descrever... como é que era? Tem que encontrar uma pessoa trabalhando, e ela vai escrever um texto narrativo descrevendo o modo como a pessoa exerce o trabalho dela. Como literatura, isso puxa um pouco para o lado da crônica, né, que tem uma certa né, linha aí de se propor como uma análise social, que pode incluir uma análise do trabalho, né. Então, acho que isso se aproxima muito do que a gente faz na escola. E aí você vai ver que eu acho que falta, né? Eu acho que falta a gente achar mais um estilo cronista, né? Assim, um estilo de crônica na escrita. Me parece que o Bakhtin fala da história do estilo, né? Ele diz que tem um estilo individual e tem um estilo dos gêneros, né? Eu acho que é interessante a gente pensar qual é o estilo que está se constituindo no gênero, né, que é o relatório de estágio, em qualquer das suas variações. Parece-nos necessário que, na produção de relatórios de estágio, documentos afins, o registro dos acontecimentos em sala seja encarado mais claramente como produção de um dado a ser analisado e não apenas como testemunho ou relato de uma vivência particular. O trecho que você destacou, Érica, eu acho que ele tem muito daquele problema dos termos vicários, né, daquela escrita que, primeiro, um tipo de escrita em que surgem palavras que têm uma acepção muito vaga, né, e que, por ter essa característica de ser uma escrita vaga, ela permite que a pessoa que escreve dessa forma não chegue nem mesmo a analisar mais criteriosamente aquilo que ela está dizendo e aquilo que ela observou, ou nesse caso, aquilo que ela está se propondo a fazer, né? Porque esse é um trecho não de um relatório, mas de uma espécie de plano, né, de ensino.
Então, vou ler uma frase aqui, né? A pessoa diz: primeiramente, cumprimentaremos todos os alunos, estimulando-os sobre a nova temática. Em ordem, vamos perguntar a nível geral sobre a sua experiência durante a semana de provas, com o objetivo de incentivá-los a continuar com otimismo no novo período. Então, o que tem de complicado aqui? É um fragmento que surge em um plano, mas que não é um plano, não tem nada planejado aí. Né? Você dizer que você vai começar estimulando os alunos sem apresentar, pelo menos, né, alguma ideia concreta, alguma estratégia concreta de estimulação, né, vou levar uma foto para fazer um debate, vou levar um objeto da minha casa, vou fazer uma pergunta geradora. Ele não arrola nenhuma estratégia. Então, se não arrola nenhuma estratégia, a palavra estimulando-os fica vazia de significado concreto. A gente não consegue preencher isso com nenhum ato muito específico, né? Se fosse a descrição de uma aula que aconteceu, a gente não teria como saber o que de fato aconteceu, né? E nem teríamos como saber se é adequado, né, utilizar a palavra estimular para descrever o que teria acontecido. Como não se trata de um relato, mas de um plano, a gente não sabe o que a pessoa vai fazer e não sabemos se a pessoa sabe o que ela vai fazer para estimular. Então, isso vai dando a entender, né, que tem uma postura aí de se pensar no planejamento da aula de forma muito relaxada, muito não sistemática, não criteriosa, talvez não profissional, até em um certo sentido, né? Aí ele segue lá: depois de passar a lista, comentaremos a atividade de apresentação e diagnóstico. O que eu falo lá no artigo é que essa atividade de diagnóstico, ela nem está registrada no relato, a gente nem sabe o que foi o diagnóstico, a gente precisa caçar aqui e ali algumas frases que sugerem que teria sido, né? E a palavra comentaremos aparece no lugar do comentário. Você veja que a frase comentaremos a atividade de apresentação e diagnóstico não contém nenhum comentário sobre a atividade de apresentação e diagnóstico. Então, como é que eu vou saber, né, qual é o comentário que esse estagiário tem a fazer sobre uma atividade que ele diz que fez mas eu nem vi, né? A gente não consegue chegar nas questões que importam, né, por conta do modo como o relato foi feito, né? Não é a questão de pensar se ele realmente fez isso ou não, se ele foi à escola ou não, porque haveria outras formas de se comprovar isso, né, acompanhando, né, tendo alguém na escola que faça o controle, o próprio professor com quem ele estagia. A questão não é essa, mas a questão é ele ir para a escola, né, ele ter o trabalho de ir para a escola, de fato ficar nas aulas e ainda assim voltar conseguindo trazer tão pouco de material aproveitável, né? Diante de uma escrita como essa, a gente não tem muito como analisar, né? É a situação está sendo trabalhada uma peça de teatro que se chama, aliás, é o Carteiro do Rei, né? Então, é uma aula de literatura, né? A gente sabe que tem um dos objetos aí que está implicado na aula é esse texto, mas a gente não tem nenhum dado que a gente consiga analisar de nenhuma perspectiva teórica, né? Como se deu a leitura dos alunos sobre a peça? De uma perspectiva literária, de uma perspectiva psicolinguística, não tem nenhum material em cima do qual a gente consiga tirar algum desdobramento para além daquilo que é apresentado como uma impressão, né, de alguém que testemunhou aquilo, e uma impressão nem muito, muito detalhada, né, porque essa impressão é narrada por meio de termos que cada leitor pode, né, entender de uma forma diferente. Por outro lado, a gente tem que dizer que essa escrita ela vai passando, né, ela vai sendo aceita, né, e ela não causa muito alarde, né? Então, conforme a gente vai mostrando essas análises da escrita dos relatórios, a gente também vai levantando uma questão que é a que eu falei no início, né, a serviço de que essa escrita se coloca. Se essa escrita não serve para eu fazer uma análise teórica, ela está servindo para quê? Porque para alguma coisa ela está servindo, senão ela não passaria, ela não seria aceita, ela causaria estranhamento, né? E não é o exemplo do relatório do aluno ruim, do aluno que não foi aprovado.
é um exemplo aleatório de um aluno que teve aprovação, né? Nesse caso é um aluno da Costa Rica, mas também não é muito distinto do que nós vemos no corpus que foi coletado em universidades brasileiras, e não foi em um só lugar, né? Foi em vários lugares. Então, acho que talvez a maior relevância não sei se é a maior, mas uma das coisas muito importantes nessa pesquisa é essa questão, né? Se esse tipo de escrita não permite, como a gente está mostrando, não permite fazer uma análise de fato das aulas, então ele está permitindo o quê? Então a gente pode dizer que é uma coisa do sistema mesmo. Então, eu acho que sim, eu acho que é um sistema. Por isso que, para ensinar, né, o aluno, quando ele chega no estagiário, a gente precisa primeiro desmontar um pouco a formação, né, ele chega já com uma formação que precisa ser desfeita em alguns aspectos, para você poder começar a trabalhar em outra linha, né. Então, professor Thomas, o EPA agradece a sua participação, tenho certeza que vai ser de grande valia para os nossos alunos assistir a sua fala sobre esse tema, né, tão importante para a disciplina de estágio e para a graduação como um todo. Professora Érica, eu agradeço também, espero que minhas considerações sejam úteis, né, para vocês, no trabalho de vocês. Quem quiser conhecer, então, um pouco mais do nosso trabalho, eu coordeno um grupo de estudos que se chama DISSE, Grupo de Pesquisa em Discurso, Sujeito e Ensino. Vocês podem assistir um pouco ao material do último seminário do DISSE, que nós fizemos em março desse ano. Ele está no nosso canal no YouTube, que é DISSE UFPA. Quem se interessar também pode dar uma olhada no perfil do Instagram, que é o perfil mão.e.obra, é o perfil do projeto Mão e Obra, projeto no qual a gente trabalha com escrita literária, né? Como eu mencionei em algumas passagens aí, a gente também se aproxima um pouco, né, dessas coisas. Então, espero que ajude e desejo boa sorte, bom trabalho, porque temos muito a fazer.